Para quem mora na praia, a vista é incrível, né? Mas existe um inimigo silencioso, invisível, atacando aquele nosso setup montado com tanto custo e carinho. Hoje a gente vai desvendar esse mistério e o mais importante, montar um plano de batalha para proteger o hardware de vez. Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de muita gente. Aquele pozinho fino, a umidade que parece que nunca vai embora, tudo isso parece conspirar contra a vida útil dos nossos componentes. Mas afinal, quem é o verdadeiro culpado por trás disso tudo? Ok, vamos mergulhar nesse assunto. Nosso plano hoje é bem direto. Entender o inimigo, ver como ele ataca e, claro, aprender a construir defesas em camadas, desde as mais simples até as mais avançadas, para garantir que o setup sobreviva nesse paraíso. Bom, vamos começar identificando o adversário, porque antes de lutar a gente precisa saber exatamente contra o que estamos lutando. E olha, já adianto que não é só ar salgado não. A tal da maresia é muito mais do que a gente imagina. Não é só sal e umidade. É uma mistura complexa, um verdadeiro coquetel de elementos que, quando se juntam, criam um ambiente perfeito para destruir os circuitos delicados dos nossos eletrônicos. E é aqui que a coisa fica séria. A gente entende que o problema é bem mais complexo. Não é só o sal do mar, sabe? Gases da poluição industrial, da queima de combustível, da exaustão dos carros, tudo isso se mistura nessa névoa. E o resultado é um coquetel químico que acelera, e muito, a corrosão. Tá, mas como é que essa sopa química invisível vira um dano físico real nos nossos componentes? A mágica, ou melhor, a tragédia, acontece em nível molecular. Vamos ver como. O processo é basicamente uma armadilha em 4 etapas. Primeiro, a poeira e o sal se acumulam ali. Sozinhos eles são até que inofensivos. Mas aí vem o grande vilão, a umidade. Ela transforma essa poeira numa ponte que conduz eletricidade. E quando o PC é ligado, a energia que devia seguir um caminho bem específico pega esses atalhos úmidos, causando microcurtos e reações que literalmente comem o metal. E isso não é só teoria, não. Normas técnicas internacionais, como essa IEC 6064-1, já prevêem esse problema. A própria indústria reconhece que a condensação é o gatilho que transforma uma sujeira comum num problema elétrico grave. Então, o ponto crucial é esse. Controlar a umidade é controlar a corrosão. Simples assim. Chega de problema, né? Vamos falar de solução. Começando pela nossa primeira trincheira de defesa, ações simples e baratas que qualquer um pode tomar agora mesmo. A defesa começa com disciplina. Limpar o pó regularmente com um pincel antiestático já remove o combustível da corrosão. Manter os cabos organizados melhora o fluxo de ar, o que ajuda a dissipar a umidade. E claro, onde o PC fica faz toda a diferença. Por fim, a sílica gel pode ser uma pequena aliada, agindo como uma esponjinha de umidade dentro do gabinete. Mas é bem importante entender a diferença aqui. A sílica é o que a gente chama de defesa passiva. Ela tem uma capacidade limitada. Já o desumidificador é uma defesa ativa. Ele não só absorve, ele remove a umidade do ar do ambiente inteiro, oferecendo um controle muito mais poderoso e eficaz. Agora vamos para a segunda camada de defesa. Aqui, a estratégia é outra. Criar uma barreira física, uma verdadeira armadura diretamente sobre os componentes eletrônicos. Produtos como o CorrosionX funcionam de um jeito bem inteligente. Eles criam uma película super fina que não conduz eletricidade sobre o metal. Essa película simplesmente repele a umidade e isola a superfície do contato com o ar corrosivo. Ou seja, ela quebra o ciclo da destruição antes mesmo que ele comece. E a aplicação é mais simples do que parece, viu? O grande segredo é a precisão. Primeiro, a limpeza é fundamental, não dá para pular essa parte. Depois, em vez de sair borrifando direto e fazer aquela bagunça, a dica é borrifar na tampa para coletar o líquido. Aí, com um pincel pequeno, é só aplicar uma camada fina e uniforme sobre a placa. É um trabalho quase cirúrgico que garante a proteção máxima. Para quem busca uma proteção de nível industrial, existem os chamados conformal coatings. Pensa neles como um verniz super técnico que se molda perfeitamente aos componentes. A luz UV, como a gente vê aqui, é usada para inspecionar e garantir que a cobertura foi total, que nenhuma área crítica ficou desprotegida. É exatamente a tecnologia que os fabricantes usam para proteger hardware em ambientes extremos de verdade. E agora, chegamos à defesa definitiva. A estratégia mais eficaz não é a proteger o PC do ambiente, mas sim controlar o próprio ambiente. Basicamente, criar uma fortaleza climática. Se tem um número mágico para guardar de toda essa análise, é este aqui. Menos de 50%. E esse é o padrão ouro, pessoal.
Documentos técnicos de equipamentos industriais são muito claros. Manter a umidade relativa do ar abaixo de 50% é o que impede a corrosão de acontecer. Acima desse nível, o risco dispara. Se mantendo abaixo dele, a gente basicamente cria um deserto para a ferrugem. Ela simplesmente não consegue agir. E a ferramenta principal para construir essa fortaleza é o desumidificador. Ele é o guardião que vai garantir que a umidade nunca atinja o nível de perigo. Se isso for combinado com um gabinete mais fechado, que limita a entrada de ar de fora, a proteção fica quase impenetrável. Ok, a gente já viu o problema e as diferentes armas que temos à disposição. Agora, vamos juntar tudo isso numa estratégia de defesa que seja coesa e, o mais importante, eficaz. A melhor abordagem é sempre em camadas. O bom é a limpeza, é a base de tudo. O melhor é adicionar uma blindagem ativa com os sprays. Mas o ótimo, a solução definitiva mesmo, é combinar tudo isso com o controle do ambiente. Uma camada acaba protegendo a outra, criando um sistema de defesa super robusto. Ah, essa é clássica. Muita gente defende essa tática. E olha, existe uma lógica. O calor dos componentes realmente ajuda a evaporar a umidade que está ali em cima deles. É melhor que nada? Sim, com certeza. Mas não se engane. Isso não impede a umidade de entrar no gabinete e se depositar em áreas mais frias ou quando o PC for desligado. Resumindo, não é um substituto para um desumidificador de verdade. E agora, a pergunta vai para a comunidade. Com certeza existem muitas técnicas e truques por aí que o pessoal usa para sobreviver no litoral. Então a gente quer saber, qual é a arma secreta de vocês nessa batalha? Compartilhem a experiência de vocês aí nos comentários, isso pode ajudar muita gente. E claro, se tiver algum outro tópico de hardware que vocês querem ver desvendado, é só pedir. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises como esta. Até a próxima!